Boa tarde a todos. Boa tarde. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nosso trabalho. Daremos início à 8ª reunião ordinária da Câmara, realizada no dia 19 de março de 2026. Solicito a secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Antônio Carlos Santos de Miranda. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. Daniel Rony Franco. Presente. Guilherme Macedo Silva. Presente. Maria Geralda Soares, presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Weller Rodrigues da Silva. Presente. Solicito, senhores vereadores, se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Comunico que será distribuída a vossas excelências cópia da ata da 7ª reunião ordinária, realizada em 16 de março de 2026, a fim de apreciarmos na próxima reunião ordinária. Está em votação a ata da 6ª reunião ordinária, realizada em 9 de março de 2026. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Não tem correspondências recebidas. Correspondências expedidas. Ofício número 71 da Câmara Municipal. Antônio Carlos Santos de Miranda, vereador, convocação faz. Ofício número 72 da Câmara Municipal. Daniel Rony Franco, vereador, convocação faz. Ofício número 75 da Câmara. Otávio Júlio Gonçalves Filho, vereador, convocação faz. Ofício número 76 da Câmara Municipal. Weller Rodrigues da Silva, vereador, convocação faz. Ofício número 77 da Câmara Municipal. Maria Geralda Soares, vereadora, convocação faz. As correspondências à disposição de todos os vereadores. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura da mensagem de número 3/2026, enviada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, que encaminha o projeto de lei número 3/2026, que autoriza a utilização de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2026. Mensagem número 3, 2026, Matias Barbosa, 17 de março de 2026. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa e nobres edis. Submetemos a apreciação dessa Casa de Leis proposta que versa sobre a autorização para a utilização de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial no exercício anterior para abertura de créditos suplementares. A autorização da abertura deste crédito suplementar tem por finalidade a utilização de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, limitados ao superávit apurado por fonte de recurso, uma vez que o mesmo somente é possível apurar no encerramento do exercício, não podendo ser previsto no orçamento vigente. Exige-se rigor de tal recurso sejam suplementados na forma que dispõe o artigo 43 do parágrafo 1º do parágrafo 2º da Lei Federal 4.320/64. Esta é a regra que dispositivos de referida lei são cristalinos neste sentido, os quais transcrevemos a seguir. Artigo 43. A abertura de créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para acorrer a despesa e será procedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim desse artigo, desde que não sejam comprometidos. Parágrafo 1º. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o aditivo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos de créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a eles vinculadas. Considerando-se a relevância que envolve a matéria, requer este alcalde apreciação urgente da presente proposição nos termos do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal. Na oportunidade, em novos votos de elevada estima e consideração, Maurício dos Reis Domingos, prefeito municipal. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, na proposição de lei número 1/2026, que institui o Programa de Incentivo Econômico e Auxílio Financeiro em caráter excepcional, humanitário e não indenizatório, destinado a famílias e empresas afetadas por enchentes e alagamentos ocorridos em fevereiro de 2026 no município de Matias Barbosa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer na proposição de lei número 1/2026. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 18 de março de 2026 a mensagem aditiva número 1/2026, proposição de lei número 1/2026, que institui o Programa de Incentivo Econômico e Auxílio Financeiro Municipal em caráter excepcional, humanitário e não indenizatório, destinado a famílias e empresas afetadas por enchentes e alagamentos ocorrido em fevereiro de 2026 no município de Matias Barbosa, encaminhada para essa comissão para aparecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vício formal material que impeça a sua aprovação conforme disposto o parecer jurídico constado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que se compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 1/2026, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 1/2026. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de março de 2026. Anselmo Ito Leopoldino, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. E o Heller Rodrigues da Silva, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, no parecer de tomada de contas na proposição de lei número 1/2026. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça a sua aprovação em conforme dispositivo no parecer jurídico constado ao processo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que só compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 1/2026, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 1/2026. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de março de 2026. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente. Diego Damasceno Milione, relator. Daniel Rony Franco, secretário. Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer da proposição de lei número 1/2026. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 18 de março de 2026 a mensagem aditiva no projeto aditivo número 1/2026, a proposição de lei número 1/2026, que institui o Programa de Incentivo Econômico e Financeiro Municipal. Fundamentação. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que se compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 1/2026, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à proposição de lei número 1/2026. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de março de 2026. Guilherme Macedo Silva, presidente. Antônio Carlos Santos de Miranda, relator. E Maria Geralda Soares, secretária. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura da emenda de número 1 e dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, na proposição de lei número 2/2026, que estabelece a concessão de isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, em caráter excepcional, para imóveis diretamente impactados pelas enchentes ocorridas no município de Matias Barbosa, no exercício de 2026 e da outras providências. Emenda de número 1, a proposição de lei número 2/2026. Desse nova redação, o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei número 2/2026, com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º. Somente será concedida a isenção de que se trata o caput para imóveis localizados nas áreas atingidas
conforme decreto regulamentador. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 18 de março de 2026. Anselmo Hilton Leopoldino, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. E o Héler Rodrigues da Silva, secretário. A presente emenda é sugestão de comissão para adequar ao texto da lei. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer da proposição de lei número 2, 2026. Relatório de autoria do Poder Executivo. Foi protocolada em 18 de março de 2026 a mensagem aditiva número 2, 2026, a proposição de lei número 2, 2026, que estabelece concessão de isenção de imposto sobre propriedade predial territorial urbana, IPTU, em caráter excepcional, para imóveis diretamente impactados pelas enchentes ocorridas no município de Matias Barbosa, no exercício 2026. Dá-se outras providências encaminhadas para essa comissão para a emissão de parecer em primeira discussão e votação. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça a sua aprovação conforme disposto no parecer jurídico acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável em primeira votação na proposição de lei número 2, 2026, a emenda de número 1, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à proposição de lei número 2, 2026. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de março de 2026. Anselmo Hilton Leopoldino, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. E o Héler Rodrigues da Silva, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei número 2, 2026. Relatório. Fundamentação. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que se compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação a proposição de lei número 2, 2026, com emenda de número 1, apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 2, 2026. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de março de 2026. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente. Diego Damasceno Melhor, relator. Daniel Rony Franco, secretário. Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 2, 2026. Relatório. Fundamentação. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação à proposição de lei número 2, 2026, com emenda de número 1, apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 2, 2026. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 18 de março de 2026. Guilherme Macedo Silva, presidente. Antônio Carlos Santos Miranda, relator. Maria Geralda Soares, secretária. Conceda a palavra livre para apresentação de proposições sem discussão. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereador Heré. Indicação número 215/2026. Emenda. Construção da nova Unidade Básica de Saúde Maria Augusta Barbosa da Silva, PSF do Centro. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a construção da nova Unidade Básica de Saúde Maria Augusta Barbosa da Silva, PSF do Centro, em local adequado para o pleno funcionamento do serviço de atenção básica do município. A medida visa assegurar melhores condições estruturais para atendimento à população, bem como proporcionar ambiente adequado de trabalho aos profissionais da unidade. Sala das Sessões, 19 de março de 2026, vereador Hélio Rodrigues Heré. Justificação. A presente indicação faz-se necessária em razão das limitações estruturais da atual Unidade Básica de Saúde mencionada, que funciona em imóvel originalmente residencial adaptado, o que compromete o adequado atendimento às exigências técnicas e sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Além disso, o espaço atualmente utilizado é reduzido e não comporta
reforma ou ampliação que atenda às necessidades da unidade, inviabilizando melhorias significativas da estrutura existente e evidenciando a necessidade, com urgência, de uma unidade maior e mais adequada para atendimento da população. Soma-se a isso o fato de que o imóvel apresenta sinais de deteriorização, o que impacta diretamente a qualidade dos serviços prestados e as condições de trabalho dos profissionais. Importante destacar que, conforme informações, o Poder Executivo já realizou a aquisição do lote destinado à construção da nova unidade, o que demonstra viabilidade para atender a medida ora proposta. Dessa forma, a construção de uma nova unidade básica de saúde se mostra necessária para garantir atendimento digno, eficiente e em conformidade com os padrões exigidos, contribuindo para a melhoria dos serviços de saúde ofertados à população. Indicação número 216/2026, emenda. Demarcação de sinalização horizontal de pare e faixa de pedestre no cruzamento das ruas Dr. Oscar Vidal e Dr. José Mariano Centro. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar a demarcação de sinalização horizontal de pare e de faixa de pedestre no cruzamento das ruas Dr. Oscar Vidal e Dr. José Mariano Centro, visando reforçar a organização do trânsito local e proporcionar maior segurança a motorista, pedestre e demais usuários da via. Sala das Sessões, 19 de março de 2026, vereador Hélio Rodrigues Heré. Indicação número 217/2026, emenda. Demarcação de sinalização horizontal de pare em vias do bairro Nossa Senhora da Penha. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento esta indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar a demarcação de sinalização horizontal de pare nas seguintes vias do bairro Nossa Senhora da Penha: Rua Zeferino Alves Pereira, Rua Pedro Miranda Couto, Rua São Sebastião, Rua João Monteiro Bastos e Rua Dr. Oswaldo Cruz, priorizando os entrocamentos destas com a Avenida Flaviano Valadares, Rua Professor Souza Freire e Rua Santo Antônio. A medida visa reforçar a sinalização viária e orientar os condutores que trafegam pelas referidas vias, contribuindo para a organização do trânsito e para a segurança de motoristas, pedestres e moradores da região. Sala das Sessões, 19 de março de 2026, vereador Hélio Rodrigues Heré. Justificação. A presente indicação faz-se necessária, uma vez que a sinalização horizontal exerce papel essencial na organização do trânsito e na prevenção de acidentes, sobretudo em cruzamentos e em trocamentos com maior fluxo de veículos. A ausência ou o desgaste da pintura da sinalização de pare pode comprometer a adequada percepção das regras de preferência por parte dos condutores, aumentando o risco de ocorrências no local. Dessa forma, a realização da demarcação indicada nas vias mencionadas, especialmente nos pontos de interseções, são com avenidas e ruas de maior circulação, contribuirá para reforçar a visibilidade da parada obrigatória, promovendo maior segurança viária e auxiliando na prevenção de acidentes na região do bairro Nossa Senhora da Penha. Indicação número 218/2026, emenda. Retirada de entulho e limpeza nas proximidades da quadra do bairro sendo feita. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar a retirada de entulho e limpeza nas margens da quadra Sebastião Silva, localizada no bairro Sendo Feita, visando garantir melhores condições de limpeza urbana e contribuir para a segurança, salubridade e bem-estar dos moradores e usuários do espaço. Sala das Sessões, 19 de março de 2026, vereador Hélio Rodrigues Heré. Obrigado, senhora Presidente. Por nada, vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, senhora Presidente. Com a palavra, vereador Guilherme. Indicação número 214/2026, emenda.
Desobstrução e limpeza de bueiros e bocas de lobo na rua Ponte do Arco. Excelentíssima Senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, Presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora Presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos esta indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficiar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar a desobstrução e a limpeza de bueiros e bocas de lobo em toda a extensão da rua Ponte do Arco, com especial atenção ao trecho compreendido entre os números 3 e 1184, área que foi atingida pelas recentes inundações. A medida visa restabelecer o adequado funcionamento do sistema de drenagem pluvial, contribuindo para a prevenção de novos alagamentos e garantindo maior segurança aos moradores e usuários da via. Sala das Sessões, 19 de março de 2026, vereadores, advogado Guilherme Macedo, Carlão, professor Diego Milione. Moção de aplausos número 11 de 2026. Excelentíssima Senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, Presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Ao Poder Legislativo do município impõe-se o dever do reconhecimento. Senhora Presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais e após a aprovação do plenário, solicito que seja enviada a moção de aplauso desta Casa Legislativa à Igreja de Deus no Brasil, de Matias Barbosa, em reconhecimento ao relevante trabalho de solidariedade, acolhimento e assistência prestado à população durante o período de calamidade causado pelas recentes enchentes. Em meio aos dias difíceis enfrentados por nossa comunidade, a referida instituição religiosa se destacou como verdadeiro ponto de apoio, levando não apenas auxílio material, mas também conforto espiritual àqueles que mais necessitavam. Demonstrando organização, compromisso e profundo espírito de solidariedade, a Igreja atendeu aproximadamente 1.250 pessoas, distribuindo água, móveis, roupas, produtos de limpeza e itens de higiene pessoal. Além disso, promoveu a distribuição de 2.296 marmitex, 1.534 pães com café, 1.623 fatias de bolo e 430 sobremesas, evidenciando um trabalho contínuo de cuidado e dedicação ao próximo. Mais do que números, tais ações representam gestos concretos de amor, acolhimento e fraternidade, fortalecendo os laços comunitários em um momento de extrema necessidade. Importante destacar que, para além da assistência material, a Igreja de Deus no Brasil, em Matias Barbosa, também levou palavras de fé, esperança e conforto espiritual, reafirmando valores essenciais que contribuem para a reconstrução não apenas física, mas também emocional e espiritual das famílias atingidas. Dessa forma, essa Casa Legislativa registra, por meio dessa moção, seus mais sinceros aplausos e reconhecimento à Igreja de Deus no Brasil em Matias Barbosa, bem como a todos os seus membros, voluntários e apoiadores, que com dedicação e altruísmo seguem com as portas abertas, servindo à comunidade e inspirando a todos com exemplos de solidariedade e amor ao próximo. Sala das Sessões, 19 de março de 2026, vereador, advogado Guilherme Macedo. Obrigado, senhora Presidente. Por nada, vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, senhora Presidente. A palavra, vereador Anselmo. Indicação número 211/2026, ementa. Substituição de acrílicos por vidros no balcão da recepção do PSF João Batista da Gama Pereira, no bairro Monte Alegre. Senhora Presidente, no uso de nossos prerrogativos regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência. Solicitamos ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a substituição do acrílico atualmente existente por vidro do balcão da recepção do PSF João Batista Pereira Gama, localizado no bairro Monte Alegre, visando aprimorar as condições estruturais do ambiente da recepção. Sala das Sessões, 19 de março de 2026. Vereadores: Antônio Carlos Santos de Miranda, Oficial Leitor Leopoldino, Diego Damasceno Milione, Guilherme Macedo Silva. Indicação número 210/2026. Ementa. Conclusão da obra e equipagem da Sala dos Agentes Comunitários de Saúde do PSF João Batista Gama Pereira, no Monte Alegre. Senhora Presidente,
no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência. Solicitamos ao oficial excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a conclusão da obra da sala designada aos agentes comunitários de saúde no bairro PSF Monte Alegre, bem como a devida equipagem do espaço para utilização pelos profissionais. A medida visa proporcionar melhores condições de trabalho aos agentes comunitários de saúde, contribuindo para a organização das atividades para adequado desempenho das ações da atenção básica no município. Sala das Sessões, 19 de março de 2026. Vereadores Antônio Carlos Santos de Miranda, Anselmiro Leopoldino, Diego Damasceno Milione, Guilherme Macedo Silva. Obrigado, presidente. Por nada, vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlão. Indicação número 213, 2026. Emenda. Reparo de calçada no acesso à ponte Evilásio da Conceição, na esquina com a Avenida Cardoso Saraiva, no centro. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar o reparo da calçada localizada no acesso à ponte Evilásio da Conceição, na esquina com a Avenida Cardoso Saraiva, no centro, visando garantir melhores condições de segurança e acessibilidade aos pedestres que transitam pelo local, prevenindo riscos de queda e acidentes. Sala das Sessões, 19 de março de 2026. Vereadores Carlão, professor Diego Milione e advogado Guilherme. Indicação número 212, 2026. Emenda. Aquisição de computadores, mobiliário e equipamentos de proteção para o setor de tecnologia. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, no uso de nossas prerrogativas regimentais, apresentamos essa indicação a Vossa Excelência e solicitamos oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a aquisição de computador, impressora, mesas, cadeiras e máscaras faciais com respirador para utilização pelo setor de tecnologia do município. A medida visa proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores do setor e fortalecer a ação de monitoramento, prevenção e controle de doenças. Sala das Sessões, 19 de março de 2026. Vereadores Carlão, professor Diego e advogado Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, vereador, a palavra continua livre. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Geraldo. Indicação número 219, 2026. Emenda. Instalação de postes de iluminação pública na saída do bairro Vila São Damião. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a instalação de postes de iluminação pública na saída do bairro Vila São Damião, próximo ao ponto de ônibus no sentido BR-040. A medida visa proporcionar maior segurança, melhor visibilidade do local, especialmente no período noturno, em benefício dos moradores e demais pessoas que transitam pela região. Sala das Sessões, 19 de março de 2026, Maria Geralda Soares, vereadora. A ausência de iluminação adequada na saída do bairro Vila São Damião tem gerado insegurança para os moradores e demais usuários que precisam passar pelo local no período noturno, especialmente nas proximidades do ponto de ônibus. Trata-se de trecho frequentemente utilizado pela população, cuja baixa visibilidade pode dificultar a circulação e aumentar a sensação de risco. Indicação número 220/2026. Emenda. Repintura de redutores de velocidade, instalação de placa de sinalização na rua Moacir Alves de Souza, no bairro Vila São Damião. Excelentíssima Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal
foi indicando a necessidade de providenciar a repintura dos redutores de velocidade existentes na rua Moacir Alves de Souza, no bairro Vila São Damião, bem como a instalação de placas de sinalização indicativas de presença destes dispositivos na via. A medida visa garantir maior visibilidade dos redutores de velocidade e melhor orientação aos condutores que trafegam pelo local, contribuindo para a segurança viária. Sala das Sessões, 19 de março de 2026, Maria Geralda Soares, vereadora. A presente indicação se faz necessária, pois os redutores de velocidade existentes na rua mencionada encontram-se com pinturas desgastadas, que dificulta sua visualização pelos motoristas, especialmente no período noturno ou em condições de baixa visibilidade. A ausência de sinalização vertical indica a existência desses dispositivos, também pode surpreender os condutores que não conhecem a via. Dessa forma, a repintura dos condutores de velocidade, aliada à instalação de placas de sinalização adequada, contribui para a melhor organização do trânsito local, reduzir riscos de acidente, reforçar a segurança de motoristas, pedestres e moradores da região. Muito obrigada. Por nada, vereadora, a palavra continua livre. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Davi. Pedido de informação número 06/2026. Emenda. Materiais destinados às pessoas atingidas pelas inundações, recebimento, aquisição e critérios de distribuição pela Secretaria Municipal de Promoção Social. Excelentíssima senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhora presidente, os vereadores que a este subscrevem, de acordo com as normas regimentais e após o ouvido plenário, requer a Vossa Excelência que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, preste informações acerca dos materiais destinados às pessoas atingidas pelas inundações no município. Diante do exposto, requer-se que sejam prestadas as seguintes informações. 1. Quais materiais ou itens já foram recebidos pelo município para atendimento às pessoas atingidas pelas inundações? 2. Qual a origem desses materiais? Doações, recursos próprios do município, emenda parlamentares ou outros meios? 3. Houve aquisição de materiais pelo município com recurso próprio ou por meio de emendas? Em caso positivo, quais itens foram adquiridos e quais os valores investidos? 4. Qual foi a iniciativa do município quanto à captação, recebimento, organização e destinação desses materiais? 5. Qual o cronograma previsto para a entrega dos materiais às pessoas atingidas? 6. Como será realizada a distribuição desses itens, locais de entrega, logística, adotadas e equipes responsáveis? 7. Quais critérios serão utilizados para definir a prioridade no atendimento das pessoas e famílias atingidas pelas inundações? Sala das Sessões, 19 de março de 2026. Vereadores Ueli Rodrigues da Silva, Anselmo Ito Leopoldino, Daniel Rony Franco e Otávio Júlio Gonçalves Filho. Justificação. O presente pedido de informação tem por finalidade obter esclarecimento sobre o recebimento, aquisição e a distribuição de materiais destinados às pessoas atingidas pelas inundações no município, especialmente no âmbito da atuação da Secretaria Municipal de Promoção Social. Diante dos impactos causados pela inundação, é fundamental que haja transparência quanto aos itens recebidos, às iniciativas adotadas pelo poder público, a eventual utilização de recursos próprios ou oriundos de emendas, bem como aos critérios, a forma de distribuição desses materiais à população atingida. O conhecimento dessas informações permite acompanhar a efetividade das ações assistenciais, assegurar a correta destinação dos recursos e garantir que o atendimento ocorra de forma justa,
organizada e priorizando as famílias ativadas mais afetadas. Assim, o presente pedido busca assegurar transparência, controle e adequada prestação de assistência social em situação de emergência. Obrigado, senhora presidente. Por nada, vereador. Indicação número 221/2026. Emenda. Construção de área de lazer na rua Pedro Nolasco Garcia, no bairro Soledade. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, nos de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a construção de área de lazer na rua Pedro Nolasco Garcia, em frente ao mini mercado Emar, no bairro Soledade, contemplando estrutura adequada para a convivência e utilização pela comunidade. A medida visa oferecer à população um espaço apropriado para lazer, descanso e convivência social, contribuindo para o melhor aproveitamento do local e para a qualidade de vida dos moradores. Sala das Sessões, 19 de março de 2026, Soninha Vieira, vereadora. Indicação número 222/2026, emenda. Construção de bicicletário na Praça Peter Birkelândia, no centro. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a construção de bicicletário na Praça Peter Birkelândia, no centro, em ponto adequado para a utilização pela população. A medida visa oferecer local apropriado e seguro para o estacionamento de bicicletas, atendendo à necessidade de trabalhadores, estudantes e demais usuários que utilizam esse meio de transporte no dia a dia. Sala das Sessões, 19 de março de 2026, Soninha Vieira, vereadora. Indicação número 223/2026, emenda. Construção de rede de captação de águas pluviais com implantação de canaleta transversal com grade na Estrada do Mina, nas proximidades da Ponte do Ar. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de providenciar a construção de rede de captação de águas pluviais, bem como a implantação de canaleta transversal com grade na Estrada do Mina, nas proximidades da Ponte do Ar. A medida visa promover o adequado escoamento das águas pluviais no local, minimizando o acúmulo de água sobre a via, prevenindo alagamentos, formação de lama, danos ao pavimento e riscos à segurança de pedestre e motorista. Sala das Sessões, 19 de março de 2026, Soninha Vieira, vereadora. Indicação número 224/2023. Emenda. Otimização do Sistema Inteligente de Monitoramento Integrado, o programa Olho Vivo, com o Sistema Hélios, da Polícia Militar de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade de adoção de providências para viabilizar a integração total das câmaras do programa Olho Vivo ao sistema Hélios, da Polícia Militar de Minas Gerais, no âmbito do Sistema Inteligente de Monitoramento Urbano do município. A medida visa aprimorar a eficácia da segurança pública, ampliando a capacidade de monitoramento, indicação de ocorrências e resposta rápida por parte das forças de segurança. Sala das Sessões, 19 de março de 2026, Soninha Vieira, vereadora. Indicação número 225/2026, emenda. Sinalização e fechamento de abertura em trecho da ponte Antônio Brígido, no bairro Nossa Senhora da Penha. Excelentíssimo senhor Otávio Júlio Gonçalves Filho, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais,
apresenta essa indicação à Vossa Excelência e solicita oficial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, indicando a necessidade de providenciar a sinalização adequada da abertura existente em trecho da ponte Antônio Brígido, no bairro Nossa Senhora da Penha, bem como a adoção das medidas necessárias para a eliminação dos riscos mediante o devido fechamento da referida abertura. A medida contribuirá para prevenir acidentes e garantir maior segurança aos pedestres que circulam pela localidade. Sala das Sessões, 19 de março de 2026, Soninha Vieira, vereadora. Dando início à ordem do dia, está em discussão a proposição de lei número 1/2026, que institui um programa de incentivo econômico e auxílio financeiro municipal em caráter excepcional, humanitário e não indenizatório, destinado a famílias e empresas afetadas por enchentes e alagamentos ocorridos em fevereiro de 2026, no município de Matias Barbosa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a emenda de número 1 na proposição de lei número 2/2026, que estabelece a concessão de isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, em caráter excepcional para imóveis diretamente impactados pelas enchentes ocorridas no município de Matias Barbosa no exercício de 2026 e da outras providências. Está em discussão. Procederemos agora à votação nominal, conforme determinado no parágrafo 3º do artigo 179 do Regimento Interno. A votação nominal será feita pela lista dos vereadores. A votação nominal será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamado, responderão a favor os favoráveis, contra os contrários e me abstêm os que manifestarem pela abstenção. Solicito a senhora secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. A favor. Antônio Carlos Santos de Miranda. A favor. Diego Damasceno Milione. A favor. Daniel Rony Franco. A favor. Guilherme Macedo Silva. A favor. Maria Geralda Soares, a favor. Otávio Júlio Gonçalves Filho. A favor. Wely Rodrigues da Silva. A favor. Verificada a votação, a emenda de número 1, a proposição de lei número 2/2026, está aprovada por 8 votos favoráveis em primeira discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 2/2026. Solicito a senhora secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Anselmo Ítrio Leopoldino. A favor. Antônio Carlos Santos de Miranda. A favor. Diego Damasceno Milione. A favor. Daniel Rony Franco. A favor. Guilherme Macedo Silva. A favor. Maria Geralda Soares, a favor. Otávio Júlio Gonçalves Filho. A favor. Wely Rodrigues da Silva. A favor. Verificada a votação, a proposição de lei número 2/2026 está aprovada por 8 votos favoráveis em primeira discussão e votação. Está em discussão a indicação número 210/2026, de autoria dos vereadores Antônio Carlos Santos de Miranda, Anselmo Ítrio Leopoldino, Diego Damasceno Milione e Guilherme Macedo Silva. Conclusão da obra e equipagem da Sala dos Agentes Comunitários de Saúde no PSF João Batista da Gama Pereira, no bairro Monte Alegre. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 211/2026, de autoria dos vereadores Antônio Carlos
Santos de Miranda, Anselmo Ítalo Leopoldino, Diego Damasceno Milione e Guilherme Macedo Silva. Substituição de acrílico por vidro no balcão da recepção do PSF João Batista da Gama Pereira, no bairro Monte Alegre. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 212/2026, de autoria dos vereadores Antônio Carlos Santos de Miranda, Diego Damasceno Milione e Guilherme Macedo Silva. Aquisição de computador, mobiliário e equipamento de proteção para o setor de epidemiologia. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 213/2026, de autoria dos vereadores Antônio Carlos Santos de Miranda, Diego Damasceno Milione e Guilherme Macedo Silva. Reparo de calçada no acesso à ponte Evilásio da Conceição, na esquina com a Avenida Cardoso Saraiva, no centro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 214/2026, de autoria dos vereadores Guilherme Macedo Silva, Antônio Carlos Santos de Miranda e Diego Damasceno Milione. Desobstrução e limpeza de bueiros e boca de lobo na rua Ponte do Ar. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 215/2026, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva, construção da nova unidade básica de saúde Maria Augusta Barbosa da Silva, PSF do Centro. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra, vereador Eu estive Hélio. visitando, né, a unidade lá do PSF do Centro. A gente observa nas fotos aí que está assim, né? O terreno ali ele não comporta mais, né? Já fizeram várias avaliações. Inclusive, nós tivemos aí reunião com o secretário de saúde, junto com o executivo, que eles já fizeram, né, o estudo da viabilidade, mas a gente pede, através dessa indicação, que realmente seja implantada essa nova construção aí, porque esse PSF só tem 2 consultórios, ele não tem o consultório odontológico, então, assim, os moradores daquela região têm que ser atendidos em outras unidades, então, se causa um certo transtorno também para aqueles que precisam, né, de boa qualidade na prestação de serviço aí à população. Obrigado, senhora presidente. Por nada, vereador. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 216/2026, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva, demarcação de sinalização horizontal de pare e faixa de pedestre no cruzamento das ruas Dr. Oswaldo Cruz e Dr. José Mariano, no centro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 217/2026, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva, demarcação de sinalização horizontal e pare em vias do bairro Nossa Senhora da Penha. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 218/2026, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva, retirada de entulho e limpeza nas proximidades da quadra Sebastião Silva, no bairro Cedofeito. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 219/2026, de autoria da vereadora Maria Geralda Soares, instalação de poste de iluminação pública na saída do bairro Vila São Damião. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Geral. Entro mais uma vez com esse requerimento. Já é uma necessidade. Ali a parada de ônibus, pessoal que vem do Rio de Janeiro à noite, pessoal que vai para várias cidades ali também os caminhoneiros, também a parada de caminhoneiro ali, entra para a cidade. Então é necessário, o pessoal já vem pedindo há muito tempo, ele está muito escuro, além de estar escuro também é questão de muitos animais peçonhentos, então essa instalação desse poste com essa iluminação ali,
Não é para atender somente ao bairro ali, mas todas as pessoas que trafegam para aquele local, tanto entrada quanto saída, ali está constituindo um lugar muito perigoso, que é muito escuro, não tem visibilidade. Então a gente solicita o prefeito aí, o Netinho, que possa atender, porque se desde o ano passado já vem reivindicando essa questão desse ponto de luz lá, para atender a população e todos que trafegam naquele local ali. Obrigada. Já teve vários acidentes com mortes, ali, igual o vereador Anselmo está lembrando ali. Ali é uma situação muito séria. Entendeu? É muito escuro aquele local ali. Obrigada. Por nada, vereador, está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 220/2026, de autoria da vereadora Maria Geraldo Soares, repintura de redutores de velocidade e instalação de placa de sinalização na rua Moacir Alves de Souza, no bairro Vila São Damião. Pela ordem, presidente. Com a palavra a vereadora Geraldo. Durante por 2 semanas do período da enchente, a única entrada e saída de Matias Barbosa era a Vila São Damião. E a situação lá, eu tive que ir para a rua com 2 meninas para poder tentar marcar os quebra-molas, uma tinta amarela, tá? Porque os carros passavam com tamanha velocidade. Quando chegava no quebra-mola, o que acontecia? O pessoal ficava assustado, o tamanho, o barulho, e não só isso. A questão da alta velocidade de carros e caminhões, de ônibus, colocando em risco toda a comunidade, todas as pessoas que estavam naquele local. Eu falo que eu estava no bairro nessa data. Eu presenciei, eu fui chamada por várias famílias. Geralda, vê o que você pode fazer. Eu falei assim, olha, nesse momento não tem como acionar ninguém da prefeitura, porque está todo mundo envolvido com a enchente. Romei tinta amarela, foi eu e Micaele, para tentar marcar os quebra-molas, porque não tinha nenhuma demarcação, nada dando visibilidade que ali tinha quebra-mola. Então a situação me continua séria, as motos continuam passando com alta velocidade, carros também, porque não tem nada que demarca. A pessoa quando chega no quebra-mola, ela vai ver que tem quebra-mola, porque não tem nada demarcando. Então, isso aí é uma questão de trânsito, isso é uma questão de segurança, e mais uma questão, saber que a comunidade, o bairro lá, ele serve de acesso, não só para a comunidade, o pessoal que mora lá, mas para todo mundo que entra pela BR-040 e que sai pela BR-040 também. Isso foi notório agora, perante as chuvas, agora, nesse período agora de fevereiro com as enchentes. Obrigada. Por nada, vereador, está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão o pedido de informação número 6/2026, de autoria dos vereadores Wélio Rodrigues da Silva, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Anselmo Ítalo Leopoldino e Daniel Rony Franco. Pela ordem, senhora presidente. Com a palavra... Deixa eu continuar. Perdão, pode continuar. Materiais destinados às pessoas atingidas pelas inundações, recebimento, aquisição e critérios de distribuição pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Pela ordem, senhora Com a presidente. palavra, vereadora Anselmo. Desculpa, tá de cabelo pela ordem, senhora. Seguinte, veio aqui, a gente fez esse pedido, né? Eu acredito que os colegas também, a gente tem recebido várias reclamações nas redes sociais, pessoalmente também, da forma que tem sido feita a distribuição, né, dessas doações aqui no município. Domingo, por exemplo, a distribuição do cartão da Cruz Vermelha. Muitas famílias que realmente necessitavam ficaram sem assistência, sem esse cartão, né? Questionado, inclusive, na rede social, aí a Cruz Vermelha fala assim, procure o CRAS da sua cidade. E a gente vai no CRAS e o CRAS fala que não tem responsabilidade, e a responsabilidade é da Cruz Vermelha. Ou seja, se a lista que foi passada para a Cruz Vermelha saiu do CRAS, entendo que o CRAS deveria, sim, ter comunicado todos aqueles que estavam na lista de necessitados, né? Então, assim, é uma situação ruim, porque realmente, às vezes, quem não precisa pegou e quem precisa ficou de fora. É algo que precisa ser corrigido. Acho que essa casa, como a casa do povo, e nós, como representantes do povo, temos que trazer isso, deixar isso aqui registrado, que isso chegue até a secretária de assistência, até o prefeito, para que melhore a comunicação do município com os cidadãos. As pessoas estão ainda um pouco perdidas, porque
existe a reclamação que em muitas casas não tem ninguém da assistência social para prestar uma informação de qual cadastro que vai utilizar, se é o cadastro que foi feito aqui na Câmara pela Secretaria, se é o cadastro de agente comunitário de saúde, enfim. Essa falta de informação e desorganização acaba criando fake news, acaba criando confusão e, infelizmente, muitas pessoas também não têm acesso às redes sociais. Nós temos que pensar que as informações elas precisam ser levadas de porta em porta pela Secretaria de Assistência. E a Secretaria de Assistência coordenar os trabalhos de ajuda humanitária. É verdade que precisava ser dito também pela Secretaria que muitas ajudas, elas vêm de influência, vêm de artistas, vêm de grandes empresários, e a Secretaria não tem o controle. Isso precisa ser falado. Não tem nenhuma informação na página oficial e acaba gerando mais essa confusão. Eu, como vereador, sou cobrado, e a minha obrigação é cobrar quem tem responsabilidade de resolver. Então, estou deixando isso aqui registrado nessa casa. Esse pedido de informação vem também no sentido de saber quantas pessoas foram atendidas, tanto pela Cruz Vermelha, tanto pelo município, né? Se as pessoas que serão atendidas, por exemplo, com móveis ou outras doações, quem vão ser, quais são os critérios, onde as pessoas procuram, ninguém tem acesso à informação. Então, isso é algo que a gente precisa discutir e é preciso providências serem tomadas, no sentido de orientar, coordenar os trabalhos, para que todos sejam assistidos da melhor maneira possível. Tá? Esse é o registro que eu queria fazer. E também, presidente, dizer o seguinte, que esse pedido de informação ele tem o objetivo de dar transparência. Se o cartão da Cruz Vermelha, por exemplo, foi recebido por 50 pessoas, se o CRAS entendeu, é preciso ter uma lista para saber quem é, até mesmo que às vezes é uma pessoa que não foi atingida ou que não tem necessidade, pegou um benefício tirando de outro. Então, essas informações vão poder depois serem disponibilizadas e dar transparência para todos. Muito obrigado. Concede uma parte, vereador? Sim, senhor. De fato, é muito importante esse pedido de informação, porque muitas pessoas estão nos procurando. Hoje eu tive aqui na Câmara uma pessoa que reclamou pela falta de critério que foi utilizado para poder receber o cartão da Cruz Vermelha. E, se for possível, em razão dessa falta de comunicação que está havendo entre o CRAS e as pessoas que foram afetadas, em relação ao cadastro que foi feito no domingo, lá no outro plenário, por aqueles que não foram beneficiados em receber o cartão, eles informarem, o CRAS informar aos cidadãos que estão na expectativa de receber ainda esse cartão da Cruz Vermelha, se de fato a Cruz Vermelha irá retornar ao município para poder fazer essa distribuição dos cartões para aqueles que não conseguiram ser atendidos no domingo, quando eles vieram aqui. Então é muito importante isso também, porque muitas pessoas acreditam que metade daqueles que foram cadastrados no CRAS não conseguiram receber em razão da tamanha falta de organização e informação com as pessoas que foram afetadas. Me concedeu uma parte. Eu fui procurada também por várias famílias que vieram me questionar se foi na Câmara, por que não foram avisados da questão da Cruz Vermelha. Quando teve pessoas que chegaram aqui não conseguiram receber, tem pessoas que ficaram sabendo já de tarde, não realmente pedir informação de se faz realmente necessário para endossar essa situação aí, porque é muito benefício que está chegando, mas a gente aqui nessa casa não está tendo informações. Quem está recebendo, de que forma que vai receber, igual esse que está sendo votado agora, né? A gente já sabe de que forma que vai ser feito, porque a casa vai regulamentar isso e também vai ter uma regulamentação. Mas tem muitos que estão chegando, as pessoas não estão sabendo, estão se perdendo, estão ficando confusos. E nesse momento, assim, que as pessoas estão muito confusas com a questão toda da enchente, e aí fica aquele disse-me-disse, isso é muito ruim. Então é importante essa transparência realmente, para a gente também poder informar aquelas pessoas que nos procuram todos os dias. Obrigada. Me concede a parte, vereador? Conselho, só um minutinho, eu queria voltar nesse ponto que a vereadora tocou, porque quem perdeu esse cartão, infelizmente, da Cruz Vermelha, ia estar prejudicado. Mas nós vamos ter outros auxílios, por exemplo, o auxílio que nós estamos aprovando aqui hoje. E a pessoa, se a família que foi atingida, ficar sem auxílio? Por isso que tem que melhorar a comunicação da Secretaria de Assistência para ninguém ficar sem esse novo auxílio, que vai ser muito importante, que é 1.500, né? É por isso até a provocação. Eu ia até pedir para me inscrever como orador inscrito hoje,
porque o que vem acontecendo em Matias, questão de redes sociais, de reclamações, isso tudo incide numa falta de organização da assistência social, tá? Já cobrei isso em reuniões, já falei com o Maurício, já falei com o Dimitri, já falei com todos, inclusive com as representantes da assistência social. É uma falta de organização delas, tá? Muitas das vezes a culpa não é delas, por exemplo, a questão da Cruz Vermelha. Elas tiveram a lista sábado de manhã, sexta-noite ou sábado de manhã. O rapaz da Cruz Vermelha não quis passar a lista antes. Então, assim, é uma coisa, tem coisa meio que foge da alçada delas, né, do pessoal da assistência social, foge da alçada. Como que ele manda uma lista com 394 nomes, numa sexta, eu acho que foi sábado, o vereador falou que foi sexta, né? O rapaz me falou sábado, né? Eu estava cobrando um rapaz da Cruz Vermelha desde terça-feira. Falei, cara, manda a lista, a gente não vai divulgar, mas a gente precisa que coloque 10 carros na rua para irem nas casas avisar. Ele não passou. Então, assim, isso às vezes não é culpa da assistência social, mas falta o quê? Diálogo, falta falar, entendeu? Não tem isso. O pessoal bate. E outra coisa, não bate na assistência social, não. Bate em nós, vereadores, prefeito, todos os vídeos que foram postados aí. Cadê os vereadores? Cadê os prefeitos? Cadê o prefeito? Não bate na assistência social. Isso foge da nossa alçada. Eu tentei pegar essa lista para poder, às vezes, correr atrás das pessoas, não consegui. Eles não passaram, né? Como, por exemplo, a entrega dos móveis ontem, na Flaviano Valadares, pelo Juninho Madeirite, né, que é filho do falecido Henrique Madeirite. Fez uma ação, arrecadou através de vaquinha, comprou os móveis e doaram. Eles não quiseram a participação de nenhum vereador, de nenhum representante político. Então, assim, isso tem que ser falado. A prefeitura tem que falar isso. Quem é representante da assistência social tem que falar, isso não tem a ver com a prefeitura, isso não envolve prefeitura, nós tentamos uma listagem, eles não quiseram passar, isso tem que falar. Mas, infelizmente, eles estão perdidos, né? Se eu estou trabalhando, não dou conta e a demanda realmente é muito alta, o que eu faço? Peço ajuda. A Câmara já foi uma que ofereceu ajuda, né, para poder, às vezes, cadastrar. Cara, as pessoas, a prefeitura tem que ir para a rua, vai para o Ponte do Arco, vai para a região do Peixe, vai para da Esperança, vai para a Beira-Linha, vai para a Flaviano Valadares, tem que ir para a rua, porque as pessoas estão começando a voltar para as casas e elas precisam, às vezes, do básico. Às vezes não tem um botijão de gás dentro de casa. Eu não estou falando que a prefeitura vai dar isso não, mas a gente tenta correr atrás. Tendo uma listagem organizada, a gente tenta correr atrás. Né? Às vezes com a empresa, com as pessoas de fora. Eu tenho algumas pessoas de fora que já doaram eletrodomésticos, estão querendo doar, às vezes, dinheiro para ajudar uma pessoa, querendo mobiliar a casa de uma pessoa. Só que assim, a gente não tem essa listagem. Eu sou um só, você é um só. A gente não consegue dar conta de tudo. Entendeu? Então a assistência social precisa se organizar. Não está dando conta. Não está dando conta. As pessoas vão lá para fazer cadastro, eles anotam uma folha de rascunho. É até uma falta de respeito com a pessoa que vai lá. Eu já vi isso, uma folha rascunhada. Como é que você chama? Cara, não existe isso. Tem que ter uma folha padrão, sabe? A pessoa tem que ser tratada com respeito. É o mínimo. Isso é o mínimo. Então as pessoas começam a voltar para casa. Não vejo, e eu estou cobrando isso, o Carlão que teve numa reunião, eu estou cobrando isso, não vejo ninguém da prefeitura nas casas. Ah, mas os agentes, não é agente de saúde que tem que não. Não é agente de saúde que tem que não. Às vezes é um psicólogo, uma pessoa preparada, um assistente social, tem que ir nas casas, saber o mínimo que a pessoa quer. Não é uma televisão, às vezes não é um computador, não, é o mínimo para a pessoa poder habitar. Tem gente dormindo no chão porque não tem cama. Volto a dizer, a culpa é da prefeitura? Não, a culpa não é da prefeitura, mas a prefeitura, a assistência social, tem que ter um relatório disso, para poder passar. Maurício, Dimitri, nós estamos precisando disso aqui, como que nós vamos correr atrás? Vamos atrás de deputado, está chegando a eleição aí, vamos atrás de deputado, vamos atrás de empresas, né, para poder ajudar. E não é isso que está acontecendo. Aí o pessoal da Beira-Linha fizeram um vídeo lá ontem, que não via ninguém aqui, vereador. E eu fui, vários outros vereadores foram também, mas acaba que é tanta desinformação, é tanta falta de respeito com quem perdeu tudo, que sobra para todo mundo, está sobrando para a gente também. Entendeu? Então, assim,
tem que ser dito a verdade. A assistência social está perdida, precisa de ajuda, só que eles não aceitam ajuda. É isso que está acontecendo. Obrigado. Permite uma parte? Depois desse domingo da Cruz Vermelha aqui no município, na Câmara, essa semana foi postado no MB Online, acho que houve uma cobrança da população já na assistência social. Eles ficaram de marcar uma nova data para estar retornando no município para atender as pessoas que ficaram sem atendidas naquele domingo. Isso que foi postado no MB Online. Eu acredito que deva ser o serviço social que pediu para postar. Então, só para complementar, Anselmo, desculpe, só para complementar. Mas isso precisa ser dito. Né? Eu estou indo nos comércios, só para falar a questão, os comerciantes até hoje não sabem exatamente o que vai acontecer com eles. Todo comércio que eu vou, alguém pergunta. E aí, cara, isso precisa ser dito, precisa ter gente, uma equipe especializada no comércio e uma equipe especializada nas pessoas afetadas. Obrigado. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de aplauso número 11/2026, de autoria do vereador Guilherme Macedo Silva, a Igreja de Deus no Brasil, de Matias Barbosa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito o vice que ocupe a cadeira da presidência. Está em discussão a indicação número 221/2026, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, construção de área de lazer na rua Pedro Nolasco Garcia, no bairro Soledade. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 222/2026, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, construção de bicicletário na Praça Peter Birkeland, no centro. Está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 223/2026, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, construção de rede de captação de águas pluviais com implantação de canaleta transversal com grade na estrada do Mina, nas proximidades da Ponte do Arco. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 224/2026, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, otimização do sistema inteligente de monitoramento integrando o programa Olho Vivo com o sistema Hélios da Polícia Militar de Minas Gerais. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 225/2026, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, sinalização e fechamento e abertura em trecho da ponte Antônio Brígido, no bairro Nossa Senhora da Penha. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito a senhora presidente que retorne a sua cadeira. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Davi. Requeiro a dispensa do interstício previsto no parágrafo 1º
do artigo 167 do Regimento Interno, a fim de apreciar na próxima reunião ordinária, em segunda discussão e votação, a proposição de lei número 01/2026, que institui o Programa de Incentivo Econômico e Auxílio Financeiro Municipal em caráter excepcional, humanitário e não indenizatório, destinado a famílias e empresas afetadas por enchentes e alagamentos, ocorrido em fevereiro de 2026, no município de Matias Barbosa. E número 2/2026, que estabelece a concessão de isenção dos impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, em caráter excepcional para imóveis diretamente impactados pelas enchentes ocorridas no município de Matias Barbosa no exercício de 2026 e da outras providências. Está em discussão o pedido de dispensa de intertício de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, para que se convoque reunião extraordinária após esta, com a finalidade de apreciar em segunda e última discussão e aprovação os projetos de lei número 1/2026, que institui o Programa de Incentivo Econômico e Auxílio Financeiro Municipal em caráter excepcional, humanitário e não indenizatório, destinados a famílias e empresas afetadas por enchentes e alagamentos ocorridos em fevereiro de 2026 no município de Matias Barbosa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o pedido de dispensa de intertício de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, para que se convoque reunião extraordinária após essa, com a finalidade de apreciar em segunda e última discussão o projeto de lei número 2, que estabelece a concessão de isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, em caráter excepcional para imóveis diretamente impactados pelas enchentes ocorridas no município de Matias Barbosa no exercício de 2026 e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo oradores inscritos, solicito a secretária que faça a chamada final dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Antônio Carlos Santos de Miranda. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. Daniel Rony Franco. Presente. Guilherme Macedo Silva. Presente. Maria Geralda Soares presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wélio Rodrigues da Silva. Presente. Declaro encerrada a presente reunião. Uma boa noite a todos. Boa noite.